Aleluia. Preste atenção numa coisa. Abrão, como a Bíblia diz, quando Deus o chamou para ele sair da terra dele, sair do meio da parentela dele, era porque Deus queria fazer algo extraordinário na vida dele. Primeira coisa que Deus quer te ensinar aqui é que quando Deus te chama, Ele nunca te mostra o caminho, Ele só te mostra o resultado final. Tem gente que fica, Deus me deu uma promessa, só que eu não sei o que fazer. Então tá certo, você está na direção certa, porque Deus nunca mostrou para ninguém o caminho inteiro. Deus não chegou para Abraão, até porque, analisa comigo, se Deus tivesse chego para Abraão e falado: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só que tem um detalhe: você vai chegar nessa terra, depois eu vou mandar fome na cidade, você vai sair dessa terra, você vai para o Egito, você vai mentir que a tua esposa é tua irmã, depois você vai sair do Egito, você vai voltar para Betel, depois você vai voltar de novo para o Egito, e depois eu vou colocar você nessa terra que manda leite e mel de novo. O que Abraão iria dizer para Deus? Não. Eu fazer tudo isso? Não vou, desculpa, Senhor, não vou. Isso é um dos mistérios que nós precisamos entender, como Deus trabalha comigo e com você. Porque se Deus for nos contar tudo que nós vamos passar na nossa vida, primeira coisa que a gente diz quando Ele está contando a história, fala: chega, não passo nem a metade disso, eu não vou suportar um terço disso. Só que nós bem conhecemos a palavra e sabemos que Deus não permite uma adversidade a qual não possamos suportar. Lá em Coríntios diz que Ele nos dá adversidade dentro do que podemos suportar. Esse problema é muito grande. Pode ser grande aos seus olhos, só que Deus vê em você capacidade para superar ele. Deus vê em você estratégia para você superar ele. Só que é necessário que você aprenda a se ver como Deus te vê. Porque quando Deus nos dá uma adversidade, é porque Ele olha para mim e para você e diz: ela é capaz de superar. Ele é capaz de superar. Só que quando nós vemos uma adversidade, a primeira coisa que a gente diz é o quê? Eu não consigo vencer. Deus olhou no sua cara e falou: eu sei que você pode. Eu sei que você é capaz. Eu sei que você vai ser uma bênção. E a pessoa diz que ela não pode. Aprenda isso. Se tudo que eu pudesse te ensinar, já começaria nisso aqui nessa manhã. Aprenda a se ver como Deus te vê. Se veio uma... Que glória a Deus mais fraco. Vocês estão aqui, igreja? Então dá uma glória a Deus desse nível para cima, por favor. Tá mais ou menos, mas é melhor que nada, né? Você tem que aprender a se ver como Deus te vê. Não é o diabo, entenda isso. Muitas vezes nós nos vemos como Satanás quer que venhamos nos ver. Como coitadinho, como vítima, como eu sou derrotado, eu sou fracassado, eu não vou chegar. É isso que a Bíblia diz de algum dos filhos de Deus? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu tenho direito ao melhor dessa terra e ainda por vir a vida eterna. Você vê que quando Deus chega para Abraão, Ele diz o quê? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Deixa eu explicar para você o porquê que Deus disse isso aí. Bispo, Deus não gosta que a gente fique com os nossos parentes? Não tem nada a ver. Só que o que acontecia? Quando um homem vinha na família, o primeiro homem da família, ele se tornaria um patriarca. Quem está entendendo isso? E os outros irmãos nunca poderiam ser maior do que o patriarca. Quem está entendendo isso? E Abraão não era o irmão mais velho. Só que Deus não queria tratar com os outros irmãos de Abraão. Deus queria tratar com ele. Então, a primeira coisa que Deus tinha que fazer, Deus sabia que se fizesse Abraão crescer ali, ninguém o respeitaria. Ninguém honraria Abraão como Deus honraria.
ninguém veria o chamado que Deus viu em Abrão. Então por isso que Deus disse a ele: sai da sua terra e sai da tua parentela. Porque entende que existem momentos, bispo, mas aqui está tão bom. Existem momentos em que nós devemos ficar num lugar que nos é bom, num lugar que nos é favorável, num lugar que vai nos ajudar. Mas existem momentos em que Deus nos chama para o desafio. Quem está entendendo isso? Existem momentos em que Deus diz: ei, aqui você está na zona de conforto, aqui você está no lugar acomodado, aqui eu quero fazer mais com você, mas aqui eu não posso. Deus estava dizendo isso para Abraão: se você continuar aqui, eu não vou poder te exaltar. Então sai que eu vou fazer grandes coisas na tua vida. Deus está dizendo aqui nesta manhã, que Ele está desatando correntes, Ele está desfazendo tudo aquilo que Satanás tem feito para te parar, para te bloquear. Deus está trabalhando ao teu favor. Só que tem um detalhe: não é da tua forma. Porque muitas vezes quando a gente ouve: aleluia, Deus está trabalhando ao meu favor, então dá a impressão que vai ser da minha forma, da minha maneira, do meu jeito. Quando você decide seguir a Deus, eu já preguei isso aqui algumas vezes e o Espírito Santo me faz repetir. Você tem que estar disposto a dar um passo sem saber qual é o próximo. Eu só falo: vai, você fala: vou. E aí você fica até ele falar: próximo, mas próximo. Porque enquanto você falar: não, eu só vou quando Deus me dá o mapa inteiro, espera. E eu te provo isso dentro da Bíblia, que Deus não revela tudo no primeiro momento. Quantos querem ver isso dentro da Bíblia? Dá uma glória a Deus. Abre em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus lá para o fim, capítulo 11. Se precisar de ajuda, levante a mão com o obreiro, vai até você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não achou, levanta a mão com o obreiro, vai até você, ali o obreiro. Hebreus, capítulo 11, versículo 8, lá para o final, vai lá para Apocalipse e volta que fica mais fácil. Aleluia. Todos acharam? Diga amém. Diz assim: eu quero que vocês leiam comigo, melhor ainda. 1, 2, 3. Pela fé, de receber por herança. Para aí. E saiu. Deus nunca te mostra todo o caminho, mas Ele nunca te deixa só. Deus não vai chegar para você e falar: aqui é o caminho, vai. Quantas vezes alguém aqui já foi para uma festa de aniversário, para o casamento, sem saber onde era? Levanta a mão. Mas o que a pessoa, o anfitrião, ele te dava? Te dava o quê? O endereço. Mas ele te acompanhava? Não. Ele falou: tá aqui. Agora com o Waze, então põe no Waze, você chega lá na porta. Põe no Google Maps, você chega lá na porta. Aprende uma coisa: Deus não é igual eu, igual a você, igual a outro ser humano. Ele te mostra o destino e a trajetória inteira. Ele sempre vai estar com você. Quando tudo vai bem,
Deus vai estar com você. Quando as coisas não foram tão boas, Deus vai estar com você. Quando tudo parecer que vai se perder, Deus vai estar com você. Porque a partir do momento que você decide segui-lo, a partir do momento que você deixa o desejo da tua carne para fazer a vontade dele, ele caminha com você. Nós vemos que Abraão, ele saiu sem saber para onde ele ia. Você acabou de ler comigo. Ele sabia que ele ia ter uma terra por herança, mas qual era essa terra? Ninguém sabia, nem ele. Algo que eu e você precisamos aprender é que Deus sempre estará comigo. E ele não tem gente que fica: Deus, eu quero entender, Deus, eu quero saber, Deus, eu quero entender. Quem é Deus? É você ou é ele? Tem gente que chega diante de Deus e acha que ela é Deus. Ah, mas eu sou dizimista, não faz mais que obrigação, está dentro da Bíblia. Ah, mas eu sou ofertante, não faz mais que obrigação, está dentro da Bíblia. Ah, mas eu venho na igreja toda semana, não faz mais que obrigação, está dentro da Bíblia. Tudo que eu e você fazemos para o Senhor, não fazemos mais do que a obrigação. E tem gente que ainda quer se impor como Deus. Só que o que ele fez por mim e por você, ele não tinha obrigação nenhuma. Ele não precisava ter morrido lá na cruz do Calvário. Ele não precisava ter aguentado 6 horas. 6 horas sendo humilhado, chicoteado, cuspido, passando a vergonha da cruz, ficado nu. Ele não precisava, mas ele fez para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Nós vemos então que quando Deus chama Abraão sem dizer para onde ele ia, o que Abraão faz? Vai. Quando Deus te chama, faz o que ele te pede. Ah, mas é doer. Faz o que ele te pede. Porque quando você decide fazer o que ele te pede, ele caminha junto com você. E quando você faz o que você acha que é você. É você que vai caminhar por você. Quantos estão entendendo? Dá uma glória a Deus. Nós vemos então que Deus, quando ele chamou Abraão, ele já fez uma promessa: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Se você ouvir isso de Deus, você já se prepara e fala: agora é de vitória em vitória. É assim ou não é? Não vou ter mais problema nenhum, tem mais adversidade nenhuma. Deus falou: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então, querido, não tem problema nenhum. E foi isso que aconteceu com a vida de Abraão? Não. Porque algo que nós precisamos entender é que a adversidade molda o nosso caráter. Quem aqui gosta de passar pelo dia mal? Ninguém. Mas toda vez que você passa pelo dia mal, você aprende alguma coisa. Enquanto você não aprender, esse dia mal não sai da tua vida. Quem está entendendo isso? Toda a adversidade, ela vem para nos ensinar. Todos os problemas vêm para nos moldar. Todos os problemas vêm para nos ensinar. Ei, como você está encarando a vida? Como você está encarando a sua situação? Como você está encarando o momento que você está vivendo? Como que você está se vendo? Se eu não aprendo nada com o problema, eu nunca vou sair dele. Levanta suas 2 mãos aos céus e diga assim: Jesus, me ajuda a aprender o que eu preciso para que o Senhor resolva essa situação na minha vida. Porque toda adversidade é para moldar o meu e o teu caráter. E é algo que eu e você precisamos aprender. E nós vemos que Deus usou Abraão para separar, para iniciar a nação que ele tanto desejava.
O sacrifício de Abraão foi tão grande naquela época que Deus não deixou em vão. Deus não deixou despercebido. Ele canta alabás. Existem situações que quando nós nos sacrificamos pelo que Deus está pedindo, que quando nós decidimos nos calar quando a vontade é falar, só que Deus mandou ficar quieto, que nós decidimos parar quando o desejo é avançar, quando o desejo é fazer e Deus fala pare, você para. Deus nunca te deixa indiferente. Toda vez, preste atenção nisso, toda vez que você mata a sua carne para fazer a vontade de Deus, Ele te honra. Não na forma que você espera, não do jeito que você quer, mas Ele te supre em todas as vossas necessidades. Diz, mas eu estou em falta, eu não estou sendo suprido em todas as necessidades. Então chega na tua casa hoje e escreve a tua história, exatamente como ela tem sido feita. Escreve as suas atitudes, escreve como você tem agido e leia e veja se Deus aprovaria. Porque uma certa vez a minha vida estava bem travada, estava tudo errado. E em Provérbios nos ensina isso, que aos olhos do homem o seu caminho é sempre o correto. Eu cheguei na minha casa e falei, Deus, a minha vida está toda travada. E o Espírito Santo disse para mim, escreve a tua história. Escreve como você tem agido como mulher, escreve como você tem agido como filha, escreve como você tem agido como pastor, escreve como você tem agido como empresário, escreve como você tem agido em tudo. Eu comecei a escrever, não, assim, assim, assim. E quando eu li, eu falei, eu entendi. Aqui eu estou reclamando disso, aqui eu estou murmurando daquilo, aqui eu estou culpando o missionário, aqui eu estou culpando o pastor Denis, aqui eu estou culpando fulano. Todo mundo ao meu redor era culpado pelo meu problema, menos eu era coitadinha, eu era vítima, tadinha da bispa. Fazia tudo para agradar todo mundo, fazia de tudo e ninguém reconhecia. Não, eu fazia o que eu queria, só que eu usava os outros como desculpa para justificar onde eu tenho errado. Quem está entendendo isso? Deus chega para Abraão e tira ele de um meio onde ele não vai ter desculpa, onde ele não vai ter saída. Ah, culpa é de fulano, culpa é de Beltrano. Não. A vida é tua. Deus decidiu separar Abraão para fazer dele coisas grandes. E nesta manhã, se você está aqui, é porque Deus decidiu te separar para fazer de você também uma grande nação, para fazer de você uma grande bênção, para fazer da tua casa um diferencial. E onde você tocar, a glória do Senhor estará sobre a tua vida. E sabe o que Deus diz? E me chamou a atenção. E eu quero que você leia em Gênesis, vai lá para Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Olha o que Deus prometeu a Abraão. Aqui ele ainda nem era Abraão, aqui o nome dele nem havia mudado, ele era Abrão só. Olha o que Deus diz a ele. Quem achou, diga amém. Amém. E abençoarei. Aleluia. E amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você está dentro da igreja e a tua família não é uma bênção, é porque o erro não está na Bíblia, o erro não está no pastor, o erro não está na igreja, o erro, querido, está em alguma atitude que você tem tomado. Ah, o meu casamento está indo ao fim, ah, minha vida financeira está um lixo, olha, a minha situação está acabada, porque você está em algum lugar fora da Bíblia, porque aqui tem uma bênção: abençoarei os que te abençoarem.
E a Bíblia mesmo diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu que por causa de Abrão uma outra família seria abençoada, ele falou que só a família dos pastores seriam abençoados. Ele falou que só a família dos judeus. O que Deus prometeu a Abrão? O que Deus prometeu a Abrão? O que Deus prometeu a Abrão? Isso inclui a tua. Isso inclui a tua casa. Você tem uma profecia, você tem o direito de chegar lá na tua casa a partir de hoje e falar: a partir de hoje minha casa é uma bênção. A partir de hoje minha família é uma bênção. A partir de hoje eu estou vivendo o que Deus prometeu para minha vida. Mas eu preciso aprender e a entender que para essa bênção se tornar real, Abraão fez o que ele queria. Você acha que ele queria sair do meio da terra dele e da família? Não. Mas Deus o fez. E nós vemos que quando ele saiu, Abraão ele entendeu algo extraordinário. Que aqui nessa terra nós somos peregrinos. Quem sabia disso? Quem sabe? Levanta a mão que nós somos peregrinos. Você não sabe? Então abre comigo em 1 Pedro capítulo 2. Vai lá no final da Bíblia de novo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Pedro, capítulo 2, versículo 11, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Dá um pouquinho depois de Hebreus. Diz assim: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscências carnais, que combatem contra a... Sabe que aqui nessa epístola de Pedro está nos ensinando? Porque muitas vezes fazemos totalmente o contrário. Nós sempre damos prioridade em satisfazer o que, igreja? Seja sincero. Nós damos prioridade em satisfazer o que, igreja? A carne. E isso daqui é passageiro. Aqui, forasteiros e peregrinos, que vos abstenhais da concupiscências carnais. O que é concupiscência? É o desejo incontrolável da carne. Tem uma frase aí que o povo está usando muito agora, que é o que? Todo mundo está fazendo. Tal coisa está liberado. Nossa, dentro da igreja todo mundo está fazendo. Eu não sou todo mundo. Eu tenho um cânon, eu tenho uma régua de medir. Eu tenho a palavra de Deus. Eu não vou pelo que todos dizem. Eu vou dentro das escrituras. Eu vou dentro da palavra. E Deus está nos ensinando nesta manhã: se afaste do desejo da carne. Se afaste em satisfazer a carne. Ai, bispa, beber não é pecado. Todo bêbado diz que ele nunca está o quê? Chega com o bêbado e diz: cara, você está bêbado. O que é que ele fala? Ai, não. E ainda te abraça, aquele fedor. É a realidade. Tá bêbado, é só uma dosezinha. Perde até noção de matemática. Tomou 100 e fala que é 1. Isso é o quê? Concupiscência da carne. A Bíblia nos ensina: se o seu olho te faz pecar, arranca aí. Porque é melhor entrar no céu sem o olho do que com os dois no inferno. Eu não estou dizendo para você chegar na sua casa e arrancar o seu olho. Amém, igreja? É uma metáfora. Pela misericórdia do Espírito Santo. Você não vai se automutilar, que Deus também não se agrada. Presta atenção aqui numa coisa. O que a Bíblia nos ensina é o quê? O seu olho te faz pecar. De que forma o meu olho me faz pecar? Se eu tenho uma tendência ao adultério, a trair a minha mulher, a ser infiel,
Passa uma mulher bonita, eu vou ficar olhando, caminhando com ela? Não. Passa uma mulher bonita, Senhor, me cobre com o teu sangue, Jesus. Põe um anjo aqui do lado, Senhor, tira o meu foco, Senhor, me faz olhar. Aí olha para a mulher e fala, Senhor, ela vai ser tão bonita assim também, em nome de Jesus. Aprende a mudar. Quem está entendendo isso? Se a tua mão te faz pecar, de que forma que a tua mão te faz pecar? Roubando. Às vezes você pode não roubar na cara dura, mas você rouba o seu sócio. Você tira dos outros. Você engana fulano, ciclano. Se a sua mão te faz pecar, arranca e joga fora. De que forma? Deixando de cometer o erro. Quem está entendendo isso? Eu preciso aprender a deixar a concupiscência da carne. Querido, todos os dias nós lutamos contra o desejo da nossa carne. Seja sincero comigo, com o Espírito Santo, que Ele te conhece 10 vezes melhor do que eu. Quantos não queriam pelo menos... Quem está suando além de mim aqui? Eu estou suando também. Quantos não queriam essa hora estar numa praia? Quem queria? Levanta a mão. E você podia. Deixa eu tirar uma notícia. Você queria e você podia. Só que você escolheu estar aqui hoje. Você abriu mão da concupiscência da carne. Você abriu mão do desejo da carne. Você abriu mão daquilo que Satanás queria fazer para te entreter. Bispo, ir para a praia é pecado de forma alguma. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que quando você começa a fazer só o desejo da sua carne, é sinal que você esqueceu que aqui nós somos todos peregrinos, forasteiros. Um dia a nossa vida aqui acaba e começa a eternidade lá na glória. Nós vemos que Abraão, ele entendeu isso, então por isso que ele conseguiu deixar tudo que ele tinha. Por isso que ele conseguiu abrir mão de tudo que ele tinha e sair com algumas tendas e com alguns servos. E sabe o que me chama a atenção? E eu quero que você vá para Gênesis 12 novamente comigo. Vamos lá. Lê o que Deus diz aqui no versículo 3, eu quero no versículo 4. Assim, quando saiu de Arã. Sabe o que me chama a atenção? Que Deus falou e Abraão fez. Ele não ficou, ai Senhor, eu vou pensar, tá? Olha Senhor, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Não, Deus falou, faz. Ele falou, eu faço. Porque se você, quantos aí querem bênção de Deus? Faz o que Ele te pede. Não é fácil fazer o que Ele te pede, não é, mas faz. Quantas vezes Deus fala pra mim, faz tal coisa, eu falo, eu não quero. Mas eu tenho que fazer, mas eu não quero. Vai lá e pede desculpa. Não. Alguém aqui gosta de pedir desculpa? Só que você sabia que a ausência de liberação de perdão trava as bênçãos na tua vida? Porque como Deus vai habitar num corpo que está cheio de mágoa, rancor e ódio. E aí Deus fala pra você, vai lá e pede perdão. Senhor, eu vou orar aqui para pedir perdão, tá bom? Eu não preciso chegar lá na pessoa, não. Se você machucou, se você falou, Deus está dizendo para eu te abençoar, você volta lá e pede perdão. Porque enquanto você não liberar perdão, não tem como Deus liberar a bênção para a tua vida. Quem está entendendo isso? É só você observar a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso ensina isso. Perdoa-me como tenho perdoado aos meus devedores. E não me deixe cair em tentação. Se você não perdoa, Deus também não pode te perdoar. Se Deus não te perdoar, como Ele vai te abençoar? Quem está entendendo isso? Se você não perdoa, Deus não vai te perdoar. Se Ele também não te perdoa, Ele não pode te abençoar. Você trava a sua vida. Você é dizimista, você é ofertante, você vai na igreja, mas não libera perdão, então não recebe bênção. Porque a bênção de Deus não é condicionada a uma atitude. Oh, bom seria se fosse. Se você fizer só uma coisa certa, eu vou te abençoar em tudo. É assim?
Você tem que fazer tudo certo para ter todas as bênçãos. E nós vemos que Abrão, ele decidiu obedecer. Por que ele teve facilidade de obedecer? Porque ele sabia que aqui nós somos peregrinos. E sabe o que me chama a atenção? Agora eu quero que você venha comigo no versículo 13. Não, no 12 mesmo. No 12:7. No 12:7, vai para cá. Olha o que começa a acontecer aqui, no 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus tirou Abraão da onde ele estava e já o colocou aonde tinha prometido. Deus está dizendo aqui ao meu coração que esse ano ainda não acabou para você. Deus ainda é poderoso para te colocar onde Ele tem prometido. Deus é poderoso para fazer o que Ele não fez. Ah, mas esse ano foi horrível. Ah, mas esse ano foi difícil. Ah, esse ano foi caótico. Deus é poderoso para fazer os próximos meses você prosperar como nunca aconteceu. Abraão estava na terra que Deus prometeu dar à sua descendência, sim ou não? Vá para o versículo 10 para ver o que aconteceu quando ele estava nessa terra. Ele já obedecendo a Deus. Que tem gente que acha, vou obedecer a Deus e tudo vai dar certo. Olha o que aconteceu com ele. No versículo 10. E havia... Continua lá na igreja. 1, 2, 3. Porquanto a fome era grande na terra. Quem está entendendo que obedecer a Deus vai ter momentos em que nós vamos passar pelo dia mal. Tem gente que acha que obedecer a Deus é viver no mar de rosas. Quem te ensinou isso não te ensinou Bíblia, filho. Porque se você espera servir a Deus e viver só um mar de rosa, quando vem o dia mal você se frustra, você sai da igreja, você abre mão. Ah, eu não quero mais, é muito difícil. Claro que é difícil. O caminho é estreito, a porta é estreita, filho, não entra todo mundo não. Numa porta estreita você tem que se espremer para entrar. Para você alcançar a tua salvação, não é da sua forma, é como o Espírito Santo quer para a tua vida. Só que tem pessoas que querem o caminho largo com o resultado da porta estreita. Vai ter? Nunca. Se você quer o resultado da porta estreita, você tem que entrar pela porta estreita. Você tem que fazer o que chama a atenção do Senhor. Não adianta você querer fazer o que você acha, porque toda vez que você faz o que chama a atenção do Senhor, Ele começa a te honrar mais ainda. Abraão saiu da terra dele e foi para a terra que Deus mandou, sim ou não? Depois ele teve que ir para onde? Para o Egito. E depois ele teve que sair do Egito. Só que olha o que estava acontecendo na vida de Abraão. Vem comigo. No versículo 13, primeiro. Gênesis 13, 1. Diz assim. Quem achou, diga amém. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do... Ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. Leia para mim o versículo 2. Olha aqui para mim. Quando você obedece a Deus, estava toda a terra em fome, Abraão estava enriquecendo. Essa é a diferença, está aqui. Não sou eu que estou te contando, é o conto da carochinha, está aqui.
Enquanto você leu aí comigo, toda a terra estava o quê? E Abraão estava como? Como Abraão estava, igreja? Vocês acham que é pecado ser rico? Então por que vocês não falam? Parece que, meu Deus do céu, posso falar isso não, Zé lepra, coça. Que isso, igreja? O seu Deus é dono do ouro e da prata, Ele dá a quem Ele quer. Minha ouro, minha prata eu dou a quem eu quero. A diferença é que os filhos não pedem. Então Ele te dá dentro do que você quer. Só que Abraão aqui, eu quero que você leia comigo no versículo 2. Aliás, faz o panorama comigo. Volta a sua folha. Vem aqui no 12:10. No 12:10. 1, 2, 3. Agora vem comigo aqui no versículo 13, no capítulo 13, versículo 1. 1, 2, 3. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul. Continua lendo. O 2. Você consegue observar um detalhe? Volta comigo para o capítulo 12 e lê o versículo 11 para ver o que fala. Para por aí. Eu te fiz ler isso para você entender o que o Espírito Santo trouxe. Quando Abraão entrou no Egito, ele era muito rico. Olha aqui para mim. Quando Abraão entrou no Egito, ele era muito rico. Se ele fosse, a Bíblia diria aqui embaixo. Contaria, e Abraão muito rico entrou no Egito. Quando ele entrou, ele estava na média. Quando ele entrou, ele tinha o suficiente. Olha aqui para mim. Deus não fez você nem a mim para vivermos numa média. Deus não fez os filhos dele para viver dentro do que dá, dentro do que eu consigo. Deus morreu, fez o seu filho morrer lá na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Deus quer dar o melhor para você nessa terra, e ainda por vir a vida eterna. Mas olha o que Deus fez com Abraão. Quando ele sai do Egito, quando ele entra, ele está na... Mas quando ele sai, muito rico. Enquanto todo mundo estava desesperado, todo mundo estava passando fome, Deus estava prosperando Abraão. Porque a adversidade, a situação do mundo não define o que Deus já determinou na tua vida. Tem gente que acha, não, a economia está ruim, não, a situação. Ei, a economia na época de Abraão estava ruim e ele estava crescendo, ele estava prosperando, porque ele decidiu obedecer. Quando você decide fazer igual a Abraão, obedecer, pode tudo estar indo, pode dar um colapso geral, você continua alicerçado em Cristo. Levante as suas duas mãos bem altas aos céus e diga-se comigo, diga: Jesus, me ajuda a estar alicerçada no Senhor. Aleluia. Só que sabe o que me chamou a atenção, e aqui eu já vou finalizando, que antes de Abraão ir ao Egito, e eu vou te provar, vai comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 8. Antes dele ir ao Egito, olha o que ele fez. Gênesis 12, 8, quem achou, diga amém. 1, 2, 3. E... Meu Deus do céu, gente, calma aí.
Tá um lendo lá, outro cá. Vamos iniciar isso. Vamos lá. 1, 2, 3. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de e armou a sua tenda, e tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Quem quer ir bem em tudo que você faz? Aprenda a edificar altares onde você passa. Aprenda a edificar altares. Sabe como era feita a edificação de um altar? Eram pedras que eles levantavam e era obrigatório o sacrifício de um animal para santificar aquele lugar com o sangue, que é o sangue que santificava, que limpava do pecado, a expiação. Deus pediu isso para Abraão, mas ele fez, porque ele entendeu, eu preciso. Sabe o que Abraão estava fazendo? Ele estava criando memórias entre ele e Deus. Quem lembra de Cornélio, que criou memórias diante do Senhor ao ponto que o anjo apareceu para ele? Abraão também estava criando memórias. Olha a importância de você ter memórias diante do altar do Senhor. Sabe qual é a importância? Ele foi para o Egito, ele cresceu lá no Egito. Se você depois você lê o capítulo 12, o restante, você vai ver que ele teve alguns problemas. Depois ele teve que sair do Egito. Quando ele sai, sabe para onde ele vai? Pega em Gênesis capítulo 13, versículo 3. E fez as suas jornadas do sul até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Quando você tem memórias diante do Senhor, quando você tem um altar diante do Senhor, você pode dar a volta, você pode correr, você pode ir para outro lugar, mas Deus te faz voltar onde tudo começou. Quando você tem memórias diante de Deus, você não fica perdida. É isso que Deus está querendo te ensinar. Quando você tem memórias diante do Senhor, você não é abandonado, você não é deixado. Muito pelo contrário, Deus cuida de você. Abraão estava muito rico, mas algo que o Espírito Santo me mostrou, ele estava perdido emocionalmente, porque ele quase perdeu a mulher dele. Por um ano, praticamente quase, sem ter a mulher dele. Ele estava acabado, ele estava destruído. E Deus fez ele voltar, para ele lembrar quem era Abraão. Deus ouve, canta, ele canta, nesta manhã Deus está dizendo para você: eu vou trazer à tua memória o que eu já vi em você. Eu vou trazer ao teu coração os planos que eu um dia já coloquei, e que as adversidades tamparam, e que as adversidades falaram que não tem jeito. Deus está dizendo: eu tenho a saída, eu tenho o escape, eu vou adiante de você, e eu te lembro na sua memória. Espírito Santo de Deus, nos traga memória, Senhor, nos traga memória de quem nós somos, Espírito Santo. Oh, meu querido, minha querida, sabe o que aconteceu com Abraão? Quando o Senhor trouxe à memória quem ele era, ninguém mais pôde impedi-lo. Ele canta alabás, eu sinto a presença dele de uma forma diferente aqui. Ele canta alabás, e ele está dizendo: eu estou reavivando, não é você. Eu estou colocando no lugar, não é você. Eu estou arrumando, não é você. Ele canta alabás. Eu me levantei ao teu favor e eu vou na tua frente, diz o Senhor. Se você crê nisso, eu quero que você se coloque de pé agora. Se você crê nisso, eu quero que você se coloque de pé.
E nós vamos apresentar diante do Senhor esse seu problema. Nós vamos apresentar. Quantos têm uma causa que precisa que Deus resolva? Levante as suas duas mãos e diga assim: Jesus, eu preciso que o Senhor resolva para mim. Com a mão levantada, começa a pedir agora o que você quer que Ele resolva. Começa a apresentar o seu problema. Começa a apresentar, falar: Senhor, é lá com meu filho, Senhor, é lá com a minha nora, o meu genro. Eu apresento, Senhor, eu apresento diante de Ti. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me rendo.